Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Relaio. E já faz um tempo que eu venho prometendo um vídeo sobre roupas e esse tipo de coisa. Então se assenta na cadeira que hoje eu vou explicar pra você os princípios da dobra de roupa. Lembrando que todo o conteúdo desse vídeo vai ser disponibilizado num PDF gratuito lá no Discord. Então dá um pulinho lá e entra na comunidade, cara. Mas, antes disso pessoal, eu tenho que falar que as minhas comissões estão abertas. Caso você precise de um desenho para presentear seu namorado ou namorada, um GIF para o seu servidor do Discord ou até mesmo emotes para a sua live. E se interessando, você pode chamar na DM do Instagram, Twitter ou do Discord. Salve pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Relay falando. Já faz um tempo que eu venho prometendo um vídeo de roupas mais aprofundado pra vocês. E é isso que eu tô trazendo aqui hoje, com esse vídeo mais longo, explicando alguns dos conceitos que eu sei de desenhos de roupas e como aplicar isso em todo o conhecimento que eu tirei de dobras de roupa mais aprofundado. Foi do livro do Michael Lauricella, Anatomia Artística 8, esse livrinho aqui. Ele pode ser encontrado na Amazon por mais ou menos uns 50 reais, eu acho. Se você tem a oportunidade de comprar esse livro, compre, porque ele vai ajudar muito você a começar a entender dobras de roupa. Ele é um livro super técnico, não tem muitos textos dele. Ele é várias pranchas de desenho, aplicando modelos de tecido para você começar a compreender quais são as respostas que ele toma e começar a aplicar nos seus desenhos também. Esse vídeo aqui não vai abordar tudo nesse livro, vai abordar o que eu interpretei dele e as minhas respostas que eu gerei lendo ele e aprendendo com ele. Então, antes de começar as delongas, a gente vai começar a entrar nesse mundo de dobras de roupa. Antes de começar, eu fiz aqui um modelozinho rápido para colocar algumas roupas por cima para a gente começar a entender. E a gente precisa entender quais são os pontos introdutórios de dobras de roupa. O livro apresenta pra gente 3 pontos introdutórios que são ponto de pressão, o apoio e o tecido suspenso. Cada um desses 3 pontos pode ser visto em qualquer tipo de roupa ou tecido, basicamente. E sabendo desses 3 pontos, a gente consegue aplicar isso em qualquer roupa, em qualquer situação, em qualquer pose, porque isso é quase como se fosse um mecanismo de observação. Isso vai ajudar a gente a identificar um padrão e conseguir aplicar esse padrão em outras situações diferentes. Vamos dar uma explicadinha de forma bem simples. Vamos fazer um cilindro para a gente começar a entender exatamente como que toda essa dobra funciona. Nós temos ponto de pressão. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver um tecido sendo puxado. Vamos fazer até uma coisa um pouco mais simples. Vamos colocar um dedo puxando nessa direção assim. Não é o dedo mais bonito que eu já fiz na minha vida, de longe não é, mas vai servir pra gente conseguir entender. Vamos lá, eu fiz esse tecido aqui pra gente começar a observar alguma dessas coisas que eu vou apresentar pra vocês. O primeiro ponto é o ponto de pressão, onde a gente pode dar uma observada nessa imagem. Aqui, a gente consegue ver que o ponto de pressão claramente é essa parte daqui, correto? Porque ele está sendo puxado nessa direção, logo todo o tecido vai ser carregado nessa direção. Esse é o ponto de pressão e esse é o principal fundamento para o ponto de pressão funcionar. Quando um tecido é puxado ou gera algum movimento, alguma pressão em certa direção, todas as dobras de roupa vão em direção a ela. Nesse caso aqui em especial, a gente pode ter algumas outras coisas específicas que podem ser observadas também. Quando gera um ponto de pressão, que é esse daqui de cima, rosa, a gente consegue ver que, vou colocar aqui PP, a gente consegue ver algumas características do ponto de pressão, que é do lado oposto. Eu particularmente chamo isso de ponto de puxo, que é quase como se fosse uma compressão do tecido em certa área, já que é o extremo oposto daqui, aqui tá sendo super puxado e aqui tá sendo carregado o tecido, então daqui vai ficar super dobrado, super dobradiço, quase encostado assim, gerando várias rugas de dobra. E é bem interessante isso aplicar também. Além disso, a gente tem uma coisa interessante, uma observação interessante a pontuar durante esse caminho. A gente consegue esse ponto aqui importante que o livro dá pra gente olhar. Ele chama de tecido triangular flutuante. Azul tecido triangular flutuante, TTF. Isso daqui é basicamente uma resposta ao tecido de baixo. Isso que normalmente ele estaria assim, como aqui em cima foi puxado, todo o tecido foi pra cá, e aqui de baixo não consegue acompanhar tão rápido, tão bruscamente, a não ser que for um tecido realmente muito justo, mas impediria realmente puxar dessa direção. Então isso aqui é quase como se fosse uma resposta pro tecido ser puxado. Isso pode ser aplicado como, você me fala? Vou te dar um conceito bem simples, que é esse daqui do lado. A gente consegue ver quase todos esses pontos se aplicando. Um personagem levantando um braço. A gente consegue ver um personagem levantando um braço e gerando todas essas respostas que a gente estava olhando agora. Sabendo que todas as dobras de roupas estão se direcionando ao ponto de pressão, gerando tecido triangular flutuante aqui embaixo, por causa do tecido suspenso que tem. E aqui o ponto de puxo, onde todo o tecido fica comprimido. Só nessa elevação do braço que você faz, já gera todas essas situações que a gente consegue observar. E é muito interessante aplicar isso nos desenhos e dar realmente uma boa olhada. Em contrapartida, a gente tem também aqui nas mangas o personagem que acontece praticamente a mesma coisa. Como o braço está levantado, a gente tem agora quase um caimento para gravidade, mas isso eu vou deixar para explicar no apoio e tecido suspenso, como funciona.
Aqui a gente tem mais um exemplo, só que dessa vez com a calça. A gente consegue ver o ponto de pressão aqui, ponto de push nessa direção, ponto de push nessa direção e todo o tecido indo caminhando para essa direção. Como é uma calça, o tecido triangular suspenso ficaria mais ou menos aqui por baixo. Deixa eu até trocar de cor. Ficaria aqui por baixo, tá? Um verde para ficar meio claro. Ficaria aqui por baixo. Agora vamos falar de apoio e tecido suspenso. O tecido suspenso, a gente pode conseguir representar ele dessa maneira. A gente pode colocar quase como se fosse dois pininhos ou um cara, uma pessoa mesmo segurando um tecido por das duas extremidades do tecido e gerando esse jogo que acontece. Vou pintar aqui rapidinho. Só nisso aqui a gente já consegue explicar o apoio e o tecido suspenso. Eu vou falar para os dois. O tecido suspenso é basicamente tudo que não está sofrendo de nenhum efeito do ponto de pressão. Então aqui não tem exatamente nenhum ponto de pressão que está acontecendo. Então o tecido está sendo suspendido pelo próprio apoio. E esse apoio sendo essa parte aqui, onde o tecido está se apoiando. Como o tecido está suspenso, ele tende a ir para baixo por causa da gravidade. Então todo o tecido aqui vai começar a cair e ficar tudo molenga, porque é isso que ele faz. Ele fica suspenso pelo apoio e vai em direção à gravidade. A gente consegue representar isso também nesse outro tipo de desenho aqui. Fazer um personagem com os braços levantados já faz a gente conseguir entender. Ou um personagem com uma grande gola, uma grande burca colocada aqui embaixo. Perceber que o tecido está suspenso pelos ombros do personagem, gerando essas dobras de roupa que eu vou desenhar de cores diferentes, rosa, por exemplo. Nesse caso, com o personagem com os braços levantados, a gente consegue ver tudo funcionando ao mesmo tempo. Consegue ver tanto o ponto de apoio, ponto de pressão e tecido suspenso sendo aplicados todos ao mesmo tempo aqui. Deixa eu fazer aqui. Tecido suspenso de novo. Mais um tecido suspenso para cá. De puxo, os braços levantados, né? O tecido, os pontos de pressão acumulando aqui no ponto. Vai ver difícil de ver, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa um pouco mais fácil de ver, de visualizar aqui para vocês. Esse ponto de pressão acima. A gente consegue ter aqui também nosso próprio apoio se tornando um ponto de pressão. E o tecido suspenso ficando suspenso pelo próprio ponto de pressão. Aqui eu vou falar algumas coisas especiais que é importante a gente conseguir entender. Quando a gente movimenta uma parte do corpo, geralmente tem alguns pontos desse tecido onde a gente coloca, por exemplo, na camisa, tem vários pontos de apoio, que a gente consegue dar uma olhada. Temos aqui os ombros, que são o principal ponto de apoio. Temos o segundo ponto de apoio, que é os peitos. E o terceiro ponto de apoio é a barriga. Quando a gente se movimenta com algum ponto de pressão, a gente faz algum movimento brusco com essa direção, a gente transforma esse ponto de apoio em um ponto de pressão. E dependendo da força do movimento, da maneira que ele se movimenta, mais violento ou mais fraco ele fica. Então vamos lá, uma recapitulada rápida aqui de tudo que a gente viu. Ponto de pressão é quando você puxa algum ponto de apoio em uma direção. Isso, você gera um ponto de puxo do lado extremo oposto. E na parte de baixo, basicamente, é onde vai cair o tecido suspenso, tem aquele triangulinho onde o tecido fica flutuante. Tomando esse jogo mais ou menos aqui. Tendo de exemplo essa imagem aqui também e essa imagem aqui também, onde acontece esses dois. O apoio e o tecido suspenso basicamente funcionam juntos para poder colocar em uma maneira de repouso do tecido. O apoio só gera para o tecido um lugar para ele se apoiar realmente, para ele ficar e não cair do seu corpo. No seu corpo, vou falar aqui da camisa em específico, temos aqui alguns pontos de apoio que são os ombros, o peito e a barriga. É importante a gente conseguir identificar quais são os pontos de apoio para transformar eles em pontos de pressão posteriormente. Depois disso, a gente consegue ver o tecido suspenso, que é basicamente um ponto de pressão funcionando de uma maneira de repouso, caindo em direção à gravidade. Porém, como ele está sendo apoiado pelo nosso corpo ou qualquer outro objeto, ele fica suspenso e ele cai em direção à gravidade. Basicamente, essas são as três regras fundamentais para a gente conseguir dar uma olhada em todos os tecidos e dobras de roupa que a gente pode observar. Porém, não só para camisa isso funciona. Temos vários outros tipos de detalhe que é importante a gente situar. Temos algumas situações diferentes que é bacana a gente conversar sobre e para poder entender que tecidos diferentes funcionam de maneiras diferentes em corpos diferentes também. Se a gente fizer, por exemplo, uma pessoa que carrega consigo mais peso, né, tem uma pessoa com mais massa e um vestido uma roupa mais justa, vamos fazer aqui, por exemplo, eu vou dar até esse exemplo de uma mulher com mais peso, né, com mais massa, ou até mesmo na parte dos peitos, se eles forem muito grandes. O tecido ele não vai funcionar de maneira convencional como a gente está imaginando, visto que o ponto de pressão agora não é mais colocado nos lados, o ponto de pressão está sempre ativado, né? Tipo assim,
ele tá sempre existente no lugar por causa do corpo da massa que tá querendo se expandir dos lados. Então, como ele tá sendo comprimido pela roupa apertada, o ponto de pressão se torna na lateral do tecido. Isso faz que essas dobras de roupa existam, e não existam dobras de roupa que caem em direção à gravidade. Existem, são muito poucas, só em lugares que são realmente mais amplos, assim, para o vestido poder respirar, mas gera essas dobras horizontais. Tanto que você pode observar em vários desenhos, sei lá, de personagens de anime ou alguma coisa do tipo, tem essas dobras horizontais. Pera aí. Ah, é verdade, eles não usam isso em anime, eles botam um decotaço em algumas imagens reais que eu não vou conseguir procurar. Vamos usar essa imagem aqui de exemplo. A gente consegue ver que nessa parte da região do peito, a gente não tem realmente nenhum caimento da dobra de roupa. Porém, como o peito é uma massa e ela tá se expandindo pro lado, você consegue ver que os pontos de pressão se localizam aqui nos lados. E aqui fica super reto, super plano, por causa da camisa sendo esticada pros lados. Isso gera essas dobras horizontais. Tanto essas dobras complementares aqui embaixo, que funcionam como o tecido suspenso. Agora, para servir de exemplo, a gente vai pegar aqui algumas roupas específicas, a gente vai dar uma boa olhada nelas, a gente dá uma estudada de como que tudo isso tá funcionando. Vamos pegar esse daqui de exemplo para começar. Aqui a gente tem várias situações, e em uma situação nova que a gente pode dar uma olhada para ponto de pressão, que é interessante a gente citar. Lugares apertados, tipo, quando a gente usa um cinto ou alguma coisa do tipo, também gera um ponto de pressão. Então, aqui a gente consegue ver nessa roupa que temos um ponto de pressão colocada na cintura por causa desse vestido, né? Dessa cintura apertada que essa roupa tem. E o que acontece? Toda a roupa tem esse ponto de pressão colocada e gera essas várias dobras de roupa para esse lugar, em direção a isso não só se aplica só na parte da cintura, se aplica em qualquer coisa que o aperte, né? Qualquer parte que gera uma pressão no tecido, tem que entender que qualquer parte que gera uma pressão no tecido causa essa distorção de dobras de roupa. Por exemplo, se a gente conseguir fazer um nó na camisa, toda a camisa vai estar distorcida para poder seguir o nó dela. E aqui embaixo é a mesma coisa também. Aqui embaixo temos aqui esse tecido sendo jogado, funcionando como tecido suspenso, mas caindo em direção à gravidade, que ele não tem mais nada a se puxar realmente. Então ele tá caindo em direção à gravidade, enquanto esse tecido aqui em cima, ele tá indo em direção ao ponto de pressão no meio do corpo. Coisa importante também a se ressaltar é que quando um tecido ele se encontra com a parte que separa, como, por exemplo, braços ou pescoço, é quase como se sofresse um soft reset na dobra de roupa. Vamos fazer aqui um exemplo do zero, para poder entender. Pegar aqui o personagem, botar uma camisa nele, e fazer aquelas dobras lateralmente na camisa de costura. Pronto. Essas dobras aqui é basicamente um novo tecido costurado junto na camisa. Então, mesmo que a gente deforme toda essa parte aqui da camisa, essa parte aqui vai continuar, funciona de forma parcialmente independente, porque ainda assim está costurada na camisa, né? Então, as dobras que estão afetando a manga não necessariamente vão afetar a parte principal do torso e nem vice-versa. Mas claro que tem casos e casos, como por exemplo, ele levantar a camisa, acaba sim distorcendo tudo por causa do braço que está levantando. No caso do braço que está levantando, a gente consegue ver que todo o tecido está sendo puxado em direção à manga e sofre essa deformação de qualquer maneira. As deformações são seguidas de maneira diferente. Olha só, aqui a gente tem um ponto de pressão, parte do torso pelo menos. A gente tem um ponto de pressão que é levado pelo ombro estando levantado. Tem aqui o puxo aqui atrás, toda essa construção, o triângulo do tecido suspenso. Mas aqui a gente tem uma outra situação que está acontecendo. Não está vendo o tecido indo em direção ao ponto de pressão. Porque, na verdade, tudo isso aqui é o ponto de pressão dele. O braço sendo levantado é o ponto de pressão singular da manga. Então, tudo aqui vai para cima e tudo aqui vai para baixo por causa do tecido suspenso. E é o que basicamente acontece nessa situação aqui também, como a gente consegue ver. A gente consegue ver uma roupa com dobras que funcionam de forma independente do torso. Então, aqui a manga cai, ela tem essas dobras de roupa aqui por causa do ponto de pressão que está localizado aqui, tirando pelo cotovelo, sendo direcionado para trás, tirando essas dobras de roupa que vão em direção ao cotovelo. Isso aqui são pontos de push, isso aqui também. Olha como é que tá indo em direção ao ponto do cotovelo. E aqui parece estar apertando, ou tem esse aperto do tecido, que você consegue ver isso aqui, que é um ponto de pressão. Então, toda essa demarcação aqui dessa manga colocada por costura também gera essa ponto de pressão. E aqui a gente também tem, claro, o nosso tecido suspenso.
Nossa. Então aqui a gente já consegue ver tudo. Tudo nessa imagem está funcionando dessa maneira. Todas as dobras de roupa estão funcionando assim. E se a gente consegue observar isso, a gente consegue entender quais são os padrões que a gente consegue identificar. E identificando esses padrões, a gente consegue aplicar eles de maneira proposital. Aqui a gente tem um caso diferente acontecendo e é bem legal de falar. Aqui tem um corpo masculino, mais forte, né? Diferente. Mas a coisa que eu quero ressaltar não é nem a camisa em especial, porque a gente já consegue identificar umas coisas bem simples que a gente já viu antes. Como, por exemplo, como é uma camisa super justa, a gente consegue ver algumas das dobras. Aqui, por exemplo, tem essa separação bem dificilzinho de ver, mas é mais clara, que está simbolizando essa dobra horizontal que eu falei. Por ser uma camisa mais justa e ser um homem mais forte, a pressão está sendo localizada nas bordas da camisa, está gerando essas pontas triangulares aqui do tecido suspenso. Como ela tem peça que fica mais folgada embaixo, percebe que ela está caindo e forçando esse jogo de tecido suspenso, além de estar ficando apertada por causa da calça, por causa de estar por dentro da calça. Nem tudo isso está acontecendo, mas não é isso que eu quero conversar sobre. É a parte da calça em especial. A calça jeans, ela tem uma coisa interessante a se falar, além de ter toda essa dinâmica que tem esse retângulo no meio. Todo esse retângulo no meio gera essa pressão que faz puxos horizontais no tecido. Consegue ver isso nas calças jeans no geral. Também a gente consegue ver ela caindo. E como essa calça é extremamente larga, é uma coisa muito interessante de ver, porque as dobras de roupa ficam super bem demarcadas. Por exemplo, nessa aqui, ó, consegue ver a dobra acontecendo, ó. E tudo isso aqui funciona como tecido suspenso, tá vendo? Aqui acontecendo, ó. Tudo isso aqui acontecendo só nessa calça. E como ela é super larga, a gente também tem uma coisa bem interessante de se analisar. Que o livro até marca pra gente dar uma olhada. E é isso aqui, ó, basicamente. Quando tem um tecido extremamente largo e ele se apoia no pé, percebe que ele tá se apoiando no pé e todo o tecido tá se acumulando aqui embaixo. Ele tem várias dobras de roupa e começam a quase... Eles cobrem uma boa parte do tênis. Eles dão umas boas dobradas, assim, encaixa tudo. Fica tudo apoiado ali embaixo, porque o tecido realmente não tem aonde se apoiar. Ele é muito largo, a perna dele tá, tipo... nisso aqui, sabe? 3, 5 centímetros para fora da calça e não tem aonde ele se apoiar, então ele se apoia só lá embaixo, no tênis mesmo, só lá na parte do pé. E todo o caminho ele fica livre para ter várias dobras e funcionar como ele quiser. Além de ser extremamente estiloso e da hora pra caramba, uma coisa realmente muito da hora de se pontuar, de entender essas dobras de roupa. Então aqui a gente consegue ver algumas situações extras de como que os pontos de pressão, pontos de apoio e tecido suspenso funcionam diferentemente do usual, que a gente pode dar uma olhada. Depois de apresentar esses certos conceitos que o livro explica pra gente, o livro ele apresenta outras partes aprofundadas de certas vestimentas da parte do corpo, como por exemplo tecidos de máscaras, tecido de capuz, tecido de burcas e esse tipo de coisa. Mas no básico, no geral, esse é aprofundamento em dobra de roupa. Ele funciona dessa maneira, observação de padrão, que é super importante também para a gente poder aprender. Vou colocar isso aqui como um exemplo mais prático, mais forte do que acontece realmente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para poder dar uma olhadinha, poder desenhar mais fácil as obras de roupa para quem usa line art, né? Para quem faz line art, a gente consegue fazer um ótimo exemplo de dobra de roupa. Vou até usar a camisa de novo, e é você ir e voltar com o traço, fazer assim, ó. Isso aqui já funciona muito bem para fazer line art e já dá esse efeito de volume, ó. Aqui já fica parecendo que tem uma dobrinha de roupa aqui. Agora vamos fazer aqui algumas roupas, alguns sketches soltos sobre dobras de roupa, pessoal, pra gente dar uma realmente mais aprofundada nisso tudo, pra ficar mais fácil, pra gente firmar esse conhecimento na nossa cabeça, deixar tudo bem mais claro pra gente conseguir usar. Vamos lá, vamos usar aqui eu quero fazer uma pessoa olhando pro lado de maneira séria. Eu não quero dar muito destaque pro rosto, assim, até porque eu quero focar na roupa realmente, então vou fazer aqui um rostinho bonitinho, um cabelinho simpático. Eu quero dar pra ele um terno, dar pra ele um ternozão, deixar ele de lado. Além disso, é super importante a gente ter mais referências sobre tecidos e como que funcionam certos tipos de roupa, porque todas elas têm maneiras diferentes de se comportar. É bacana como é que isso acontece. Por exemplo, o terno vai ser um ótimo exemplo de como que isso pode acontecer. Vamos lá, deixa eu pegar o terno aqui. O terno, ele tem uma coisa super especial que a gente talvez não tenha percebido, mas ele tem quase como se fosse um ossinho do terno nos ombros. Deixam eles super retos, assim, super duros, super colocados. Tanto que você pode até tentar ver como é que funciona. Deixa eu ver aqui. Terno, ombros levantados.
Essas ombreiras aqui. Quando ele parece estar levantando os ombros, todo o tecido do ombro parece muito esquisito pra uma camisa, né? Pra uma realmente jaqueta mais leve, mais solta. Isso realmente acontece. Isso acontece realmente muito por causa das ombreiras do terno. Carregam todo o tecido junto com ela quando levanta o braço. E separam muito forte realmente a camisa, mas a parte central do terno, parte dos braços do terno, que também são super duras. Essa parte aqui é super dura, elas têm um acabamento muito diferente, muito mais ríspido, não sei se dizer. Vou colocar isso no personagem então. Vamos lá. As ombreiras do personagem colocadas. Poderia colocar a mãozinha no bolso. Não! Pare de esconder a mão! Beleza, eu coloquei aqui tudo funcional. Vou dar uma apagadinha aqui nas coisas agora. Vamos lá. Ele tem um colarinho. Também segue aqui uma coisa interessante. Vou colocar um volumezinho pra lembrar dele. Vou colocar uma gravatinha. Coisa bem lisa, bem bonita. Tem nem muita dobra aqui nesse colete. Mesmo eles estando em repouso, né? Até bem justinho pra caber no corpo. É bem elegante, bem chique. Você pode brincar também muito com o nível de justeza, não sei se nem se essa palavra existe, do objeto. Conseguir deixar ele melhor, com um caimento mais bonito no corpo da pessoa, ou diferente, né? Vou colocar aqui esse joguinho aqui no braço. Deixar super apertado aqui, mãozinha, botar a mãozinha aqui, pra cá. Fazer aquele negócio bonitão do terno, né? Que são essas coisas aqui que não sei o nome. Então, é isso, pessoal. Toda a aula foi passada aqui pra vocês, todos os princípios fundamentais de como fazer dobras de roupa. Vou deixar o PDF lá no Discord do canal, assim como eu falei no começo do vídeo. Eu agradeço muito por ter visto até aqui. Então já curte, se inscreve e se vemos no próximo vídeo. Falou!